Oi, galera! Meu nome é Karina Velosa e hoje é aula sobre indução eletromagnética. Se você ainda não assistiu às aulas anteriores, está aqui o card para a playlist. Olha só, eu tenho uma superfície S e um campo magnético atravessando essa superfície. Eu consigo calcular o fluxo de campo magnético que atravessa essa superfície. Vai depender do quê? Da intensidade do campo magnético, da área desta superfície, né, galera? Quanto maior a área, maior a quantidade de fluxo, campo magnético que passa por lá, e do cosseno de θ. O que seria este cosseno de θ? Este cosseno de θ é o ângulo, né? O θ é o ângulo entre um vetor normal à superfície e o campo magnético. Como assim? Vou desenhar aqui, ó, um vetor normal à superfície, vou chamar de Nzinho. Ele faz 90 graus com a superfície, normal a superfície. Normal significa faz 90 graus. Galera, então, se ele faz 90 graus com a minha superfície, o ângulo θ é o ângulo entre a direção do campo magnético e esse vetor normal. Por exemplo, olha aqui, ó, suponhamos que este objeto de madeira é a minha superfície. O que seria o vetor normal, que faz 90 graus? Então, essa caneta azul está representando o vetor normal à superfície. Então, eu posso girar essa minha superfície para qualquer lado. Então, se eu tenho uma superfície assim, olha o meu vetor normal. Feito? Unidade do fluxo, Weber. Galera, aí, olha para esse caso especial. Galera, olha só, eu tenho campo magnético aqui, ó, horizontal para a direita, e olha a minha superfície aqui, ó. Olha a minha superfície, ela está, ó, vertical, 90 graus com o campo. Onde estaria a reta normal a minha superfície? Aqui. Então, eu vou desenhar aqui, ó, retinha normal, ó, vetor normal, a superfície. Galera, qual é o ângulo entre a normal e o campo? Zero, né? Então, ficaria assim, ó, fluxo é igual a B vezes A vezes cosseno de 0 graus. Galera, cosseno de 0 é 1, então o fluxo fica igual a B vezes A. Cosseno igual a 1 é o máximo que eu posso ter de cosseno, né? De valor do cosseno. Então, isso daqui, galera, é o máximo de fluxo possível. E nesse outro caso? Olha só, o campo magnético ainda para lá, agora a minha superfície está assim, ó, horizontal também. Qual é o vetor normal à superfície? Aqui, ó. Então, eu vou desenhar o vetor normal à superfície. Olha só. Olha o Nzinho aqui. Galera, agora, qual é o ângulo entre esse vetor normal e o campo? 90 graus. Então, o fluxo fica B vezes A vezes cosseno de 90 graus. Cosseno de 90 graus é 0, então esse fluxo é 0. É o mínimo que existe, ó. O que irá acontecer se eu variar este fluxo? Vamos variar a quantidade de fluxo que passa numa superfície. Mas ao invés de ser uma superfície qualquer, nós pegaremos uma espira. Faraday fez isso. Galera, se eu tenho um ímã, esse ímã ele tem um campo magnético ao redor dele. Esse campo magnético sai do norte, entra no sul, lembra? Linhas sempre circulares saindo do norte, entrando no sul. Então, galera, este campo magnético, né, ele é sempre tangente às linhas de indução, lembra disso? Sempre tangente. E essa quantidade de fluxo magnético está atravessando a minha espira. Se eu mantenho a minha espira em repouso e o ímã em repouso, eu tenho uma quantidade de fluxo magnético que atravessa a espira constante. Mas o que acontece se eu aproximo o ímã da espira? Quanto mais eu aproximo, mais campo magnético, uma maior quantidade de fluxo magnético está atravessando a espira. E se eu afasto o meu ímã da espira? Uma quantidade de fluxo magnético menor começa a atravessar a espira. Então, conforme eu mantenho o movimento relativo entre o ímã e a espira,
eu modifico a quantidade de fluxo magnético que atravessa a espira. Isto é, eu tenho uma variação de fluxo magnético. Perceba que, para eu ter essa variação de fluxo magnético, eu posso aproximar ou afastar o meu ímã e também aproximar ou afastar a minha espira. E Faraday percebeu que conforme ele aproximava este ímã ou afastava este meu fio condutor, essa minha espira que não estava ligada em nenhuma bateria, surgia nela uma corrente elétrica, ora no sentido anti-horário, ora no sentido horário. Então, quando ele aproximava, surgia uma corrente elétrica num sentido, quando ele afastava, surgia uma corrente elétrica no outro sentido. Esta corrente elétrica a gente denomina de corrente elétrica induzida. Então, a corrente elétrica induzida, porque ela só surge quando eu tenho uma variação de fluxo magnético. Quando não tem velocidade relativa, quando a velocidade relativa entre a espira e o ímã é zero, não tem corrente elétrica induzida. Então, quando eu não tenho variação de fluxo, não tem corrente elétrica induzida. Ela só surge a partir do momento que eu tenho uma variação de fluxo magnético. Perfeito? Mas, Karina, quando que eu sei se é no sentido anti-horário ou no sentido horário? Para isso, nós temos que entender a lei de Lenz. O que Lenz descobriu? Se eu tenho ímã norte, sul, poderia ser sul e norte também, tá, galera? Tanto faz. E ele está se aproximando da minha espira, então eu vou considerar a minha espira com velocidade zero. A minha espira está parada. Então, conforme ele se aproxima da espira, o fluxo magnético que atravessa essa espira começa a aumentar. Vai surgir, galera, um campo magnético nessa espira que se opõe ao que está ocorrendo. Esta é a lei de Lenz. Então, quando eu tenho uma variação de fluxo magnético na espira, surge um campo magnético que se opõe ao que está ocorrendo. Por exemplo, eu tenho um norte chegando, um norte se aproximando. Vai surgir um campo magnético que se opõe ao que está ocorrendo. Se tem um norte chegando, eu não quero que esse norte chegue, então eu quero repelir esse norte. Surge um campo magnético norte. Galera, sai do norte, entra no sul. Então, o campo magnético norte aqui na minha espira, eu poderia representar assim, norte. Perfeito? Regrinha da mão direita, campo magnético saindo, a corrente está no sentido anti-horário. Tá aqui, galera, anti. Perceba que se desse lado de frente a minha espira tem um campo magnético norte, atrás é um campo magnético sul. Joia? E se for ao contrário, norte, sul, agora eu vou afastar o meu ímã. Da mesma forma, tem que surgir um campo magnético que se opõe ao que está ocorrendo. Se eu tenho um norte se afastando, eu não quero que se afaste, eu sempre me oponho ao que está ocorrendo. Então, vai surgir um sul para atrair novamente. Sul entra no sul. Então, sul eu desenho assim. Regrinha da mão direita, ó. Sul entrando, campo magnético, corrente elétrica no sentido horário. Tá aqui, galera. Cuidado com esses sentidos. Por exemplo, uma vez caiu um exercício assim, ó. Então, tinha um ímã, né? Um ímã. Então, vamos desenhar o ímã diferente. Ao invés de norte e sul, vou pôr o sul aqui, ó. Sul e norte. E aí, a espira, certo? Ela estava meio de ladinho assim. E vamos colocar se aproximando. Vamos lá? De acordo com a lei de Lenz, um sul se aproxima. Eu não quero que se aproxime, então surge um sul. Sul a gente desenha assim, ó. Galera, sul, campo magnético sul, sentido horário. Beleza. Só que tinha um observador atrás da espira. Galera, se de frente eu estou vendo um polo sul, sentido horário, a pessoa que está atrás da espira, o observador que está atrás da espira, está vendo o polo norte e o sentido
anti-horário. Inverte tudo. Beleza, galera? Mais uma coisinha para a gente acabar. Então, a gente consegue calcular a força eletromotriz. A força eletromotriz será menos a variação de fluxo num determinado tempo, porque menos, lei de Lenz, sempre se opõe ao que está ocorrendo. Então tá aqui, galera. Lembrando que força eletromotriz sempre em volts. Vamos ver nos exercícios como funciona? Olha só. Olha esse exercício, pessoal. Então eu tenho aqui uma espira quadrada, um resistor. Ele tem um ímã com o lado norte se aproximando com uma certa velocidade. Ele quer saber se tem corrente elétrica induzida e o sentido dela. Vamos lá. Galera, um norte se aproximando, de acordo com a lei de Lenz, eu não quero que se aproxime. Então, surge um campo magnético que se opõe ao que está ocorrendo. Um norte se aproximando, para eu repelir esse norte, surge um lado norte. Sai do norte e entra do sul. Então, lado norte a gente representa sempre saindo. Regrinha da mão direita, campo magnético, né, que é a representação do nosso campo magnético. Campo magnético saindo, corrente do sentido anti-horário. Então, a corrente induzida surge sim, ela é diferente de zero, no sentido anti-horário, no sentido de A para B. Aí, a resposta deste exercício. Vamos ver mais um? Olha este, galera. Eu tenho um ímã se aproximando e um ímã se afastando. Quando o ímã se aproxima, surge uma corrente elétrica induzida porque tem uma variação de fluxo. Quando o ímã se afasta, também surge uma corrente elétrica induzida porque tem variação de fluxo magnético. Perfeito. Quando ele se aproxima, o que está se aproximando? O sul. Eu não quero que se aproxima, então surge um campo magnético que se opõe ao que está ocorrendo, de acordo com a lei de Lenz. Um sul está chegando, eu quero que surja um sul para afastar. Galera, sul sai do norte e entra no sul. Então, o sul é entrando. Galera, entrando, regra da mão esquerda, sentido da corrente horária. Aqui, ó. Agora, eu tenho um sul se afastando. Eu não quero que se afaste, então, para aproximar, o que acontece? Surge um lado norte. Lado norte, galera, norte, sentido anti-horário. Tá aqui, ó. Galera, fica atento ao exame de ressonância magnética. Quem já fez ou conhece alguém que fez esse exame, é pedido para tirar qualquer peça de metal que você tenha no corpo. Brinco, anel, pulseira. Uma vez que era um exercício falando que uma paciente se recusou a tirar a pulseira, bracelete que ela estava utilizando. No meio do exame, ela sente que começa a esquentar. Lógico, galera, este exame ele tem ali uma variação de fluxo magnético. Surgiu uma corrente induzida na pulseira, no bracelete que ela estava utilizando e por isso esquentou. Então fique atento aí. Vamos para mais um exercício? Olha só, olha este exercício, pessoal. Ele te deu um gráfico de fluxo por tempo. Então, esse fluxo está variando, está aumentando. Aqui de 1 para 2 segundos eu tenho um fluxo constante, ele não deu o valor aqui, ó, mas tem o mesmo valor de 1 até 2. E de 2 para 3 também está variando, o fluxo diminuindo. E ele quer que você represente a força eletromotriz pelo tempo. Galera, olha o que acontece. Força eletromotriz é menos a variação do fluxo num determinado tempo. Então, cuidado com o problema aqui, ó, é esse negativo. Se eu tenho aqui, ó, um fluxo aumentando, o valor negativo vai me dar um fluxo negativo. Então, em 1 segundo, é sempre o inverso. Se o fluxo está aumentando, positivo com negativo, negativo. E de 1 para 2 segundos, o fluxo é constante. Galera, se o fluxo é constante, se eu não tenho variação de fluxo, eu tenho força eletromotriz? Não. Então, ó, de 1 para 2, a força eletromotriz é zero. Eu não tenho variação de fluxo.
E de 2 para 3, eu tenho uma quantidade de fluxo diminuindo, menos com menos dá mais. Então, de 2 para 3, ó, eu teria um valor positivo de força eletromotriz aqui. Então, seria um gráfico com essas características, ó, força eletromotriz negativa, 0 e positiva. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado. Gostou? Curte? Se inscreva no canal e até mais!